Estamos voltando do intervalo, analisando o choque Bretton Woods contra Kazan. Roberto Dumas, a gente tem chances de, em prazos hábeis, sei lá, médio prazo, 5 anos, menos talvez, de ver esse sistema de Bretton Woods, que ele acompanha, digamos, a dissolução da atual ordem internacional, ser tirado da sua ancoragem pelo ímpeto que os BRICS demonstram? Veja, independente de se ter ímpeto ou não ter ímpeto, é aquela coisa que nós falamos. Você precisa de uma moeda conversível. Então, eu volto à pergunta retórica, que aí eu já até vou responder: qual é a probabilidade do governo chinês abrir a conta capital e, eventualmente, por exemplo, a gente sabe que os maiores bancos chineses, eles são utilizados como braços parafiscais para legitimar o crescimento econômico e o Partido Comunista Chinês. Então, vários bancos chineses devem estar, provavelmente, com várias dívidas não pagáveis, que não vai pagar isso daí, assim como aconteceu na crise asiática. E qual é a probabilidade que a China vai deixar de subsidiar a taxa de juros, não vai deixar uma taxa de juros livremente pelo mercado, como existe no Brasil, uma curva de juros, e também permitir que o dinheiro saia caso a taxa de juros esteja represada, vá embora porque aquele banco não é eventualmente mais crível. Então a pergunta ela é respondida, desculpa, como economista, com uma outra pergunta: qual é a probabilidade disso acontecer? Que o governo chinês vai permitir que os bancos chineses não sejam mais utilizados como braço parafiscal para legitimar o Partido Comunista Chinês? Então a minha resposta é praticamente nula nos próximos 10 anos. Qual é a probabilidade do governo chinês deixar as taxas de juros livre e o câmbio livre, não manipulado? Gente, se eu deixar o câmbio livre e não subsidiar a taxa de juros, talvez eu não tenha um crescimento econômico que legitime o Partido Comunista Chinês. Ora, então você não vai abrir a conta capital. Eu estou preso na conta capital. Então eu não compro esse argumento de que não dá para dizer nos próximos 20, 30, 40, mas nos próximos 10 anos não há uma possibilidade de qualquer moeda substituir o dólar. Que a gente poderia pensar, qual poderia ser? Já o euro não substituiu, que poderia ser, mas o euro é um projeto político, que já vem lá desde 1944 e 1989, quando Helmut Kohl falou: olha, é hora de unificar as duas Alemanhas. O François Mitterrand falou: olha, ou a gente acelera a nossa unificação monetária, ou eu acho que nós teremos uma Alemanha unida. Helmut Kohl falou: nós nunca fomos tanto alemães. Então, nem o euro, que ainda sofre de uma deficiência, que é o federalismo fiscal, conseguiu substituir o dólar, o que dirá uma moeda manipulada, com uma conta capital fechada, com uma taxa de juros subsidiada e ainda com ditadura. Não estou falando bem ou mal de ditadura, estamos entrando no lado econômico, mas a ditadura não pode permitir ciclos econômicos, como acontece numa democracia. Então, eu não vejo essa possibilidade, William, nos próximos 10 anos, enquanto a China continuar uma ditadura. E eu acho que a China vai continuar uma ditadura, porque, veja, você tem várias minorias étnicas, várias continuidade geográfica, etc. e tal, e se aquilo virar uma democracia, vamos pensar, primeira coisa, o Tibete vai querer independência, Taiwan vai querer independência, Hong Kong, que falou: gente, eu sempre fui britânico, desde a Guerra do Ópio, eu quero minha independência. Eu peço licença, o Daniel estava me pedindo a palavra. Daniel. Eu só queria rapidamente, William, se você me permite, fazer menção a um ponto levantado pela Thaís no bloco anterior, de que o Brasil perdeu o timing da inserção nas cadeias de produção globais, principalmente nas 2 primeiras décadas deste século. Hoje, da mesma forma, se fala muito naquele movimento de nearshoring, de friendshoring, com uma tendência que é uma oportunidade para economias como a do Brasil de você
ter, do ponto de vista ocidental, fornecedores mais confiáveis, ou seja, é a resiliência das cadeias de produção se impondo sobre a eficiência das cadeias de produção, ou seja, em vez de eu ter fornecedores ali que sejam muito eficientes, mas que estejam na Ásia, que eu tenha fornecedores menos eficientes, mas que sejam mais seguros, mais estáveis aqui no nosso hemisfério ocidental, digamos, isso do ponto de vista americano. Fico me perguntando se todo esse movimento de aproximação do Brasil com um bloco, notadamente, que vai ganhando contornos anti-ocidentais, se pode desfavorecer o Brasil nessa nova pegada, nesse novo movimento que nós estamos vendo de nearshoring, de friendshoring. Não me parece que seja já no momento nada incompatível, mas obviamente pode despertar desconfianças de investidores americanos, europeus, japoneses do chamado Ocidente Ampliado. O embaixador Rubens Barbosa, que nos acompanha, me manda uma mensagem agora dizendo: vocês estão esquecendo de mencionar o uso da moeda, o confisco de reservas russas para os Estados Unidos. A gente colocou no discurso da Yellen como que eles estão usando reservas russas confiscadas para financiar... Para financiar uma dívida para a Ucrânia. Para a Ucrânia, 50 bilhões para a Ucrânia continuar na guerra. Por outro lado, o embaixador nos lembra aqui, o convênio de troca recíproca que existiu com sucesso no comércio latino-americano poderia ser repetido entre alguns países como o intercâmbio comercial Brasil-Argentino, Lorival. Bom, acho que a gente tem que olhar para como está o Mercosul, né? E assim, é que não existe milagre aí. Se você não cria um ambiente de negócio favorável, não cria um comércio livre, como esse que como o Daniel colocou, a gente perdeu essa janela de oportunidade quando tentou-se criar a área de livre comércio das Américas e o Celso Amorim torpedeou isso no início do governo Lula, porque eles não acreditam no livre comércio. Quer dizer, toda essa vitalidade que a gente poderia, e nós e tantos outros países, poderíamos criar esse dinamismo econômico que poderia reduzir, sim, o impacto negativo que a dominância do dólar tem, sim, sobre as nossas economias, tem, sim, a taxa da senhoragem, assim, tem uma série de questões que não dá para explicar aqui, mas, sim, a dominância do dólar é, sim, um problema para a atratividade de investimentos, para a nossa capacidade de captar recursos, de nos endividarmos de forma consistente, sustentável, e há uma série de questões. A intenção é boa, só que o Brasil está se afastando, o governo Lula está se afastando dos fundamentos que nos dariam maior vitalidade e maior capacidade de mitigar esses efeitos negativos. Tanto assim que não estamos indo na direção de adotar todas aquelas regras da OCDE que nos tornariam mais atrativos, criariam um ambiente de negócios melhor. E isso se aplica também ao Mercosul e a todas as relações que nós temos. Se aplica à União Europeia, que a gente não consegue fechar. Enfim, está tudo travado por causa dessa visão de economia que o governo tem. Quando você fala de visão, você está falando de alguém com a capacidade de juntar esses vários aspectos e colocá-los dentro, evidentemente, não sei, de uma estratégia comum. A gente está aí falando da equipe econômica do governo Lula, a gente está falando do núcleo duro do Palácio, nós estamos falando do Itamaraty, nós estamos falando do seu principal assessor, chanceler internacional. Há alguém que coordena tudo isso? William, acho que é assim... Eu estou falando exclusivamente de tomar decisões. Não, sim, okay? Sim. Eu acho que tem uma ilha dentro do governo Lula, que é justamente a equipe econômica do ministro Fernando Haddad, que, pelo que eu entendo e pelo que eu ouço, pelo que eu converso, ele tem um alinhamento muito maior ao que a gente está considerando aqui de livre mercado, facilitação de trocas, facilitação de ambiente de negócios. Só que ele é uma voz minoritária ali dentro do governo. Você vê todas as agendas que ele lidera para fora vão nesse sentido. Hoje ele está lá, né? Inclusive. Hoje ele está em Washington. Ele não está nos BRICS, né? Ele, Fernando Haddad. Fernando Haddad. Certo. O presidente Lula estaria hoje nos BRICS se não tivesse sofrido o acidente. Então, assim... Foi sorte ou azar dele? Então, não, assim... O acidente, pelo amor de Deus. Não, porque... Isso é azar, ninguém deseja mal a ninguém, muito menos nós aqui. Agora, acabou sendo sorte? Sim, de certa maneira sim, porque não vai sair na foto justamente num contexto Putin todo e Maduro juntos. Isso. E os outros também, né? Você tem Irã, você tem Emirados Árabes, você tem Egito. Enfim, de alguma maneira é isso. Mas a última palavra acaba sendo do presidente,
que acaba sendo a última palavra soprada pelo Celso Amorim. Eu sinto pena que a gente tenha que terminar o programa, na verdade. Um pouco pela minha biografia profissional, sempre fui muito ligado a assuntos internacionais, tenho uma paixão por isso. Eu sou obrigado a encerrar também em causa própria. Queria lembrar a vocês que o WW agora tem uma página especial no site da CNN Brasil. Nessa página vocês vão encontrar logo ali em cima, além da íntegra do programa, é só vocês clicarem ali WW lá no alto, aí não, nós estamos mostrando na página do WW. Na página da CNN Brasil, logo em cima, entre os vários produtos que a CNN Brasil oferece ao público, vai lá que vocês vão encontrar WW, aí vocês vão entrar nessa página que está agora na tela de vocês, onde nós temos a íntegra dos nossos programas, temos materiais exclusivos, ampliados feitos pela equipe e, sobretudo, que temos muito orgulho da nossa parceria com o Grupo Eurásia, a principal consultoria de análise geopolítica e de risco do mundo. Então, para acessar, você vai a www.cnnbrasil.com.br/ww ou você também aponta o seu celular aí para o QR Code que está na tela. Desculpem o comercial em causa própria. Queria começar aí a despedir do boa noite pelo Roberto Dumas, professor do INSPER, especializado, no caso, na economia chinesa. Roberto, muito obrigado pela sua paciência conosco, a disposição de participar do programa e boa noite. Daniel Hittner, muito bem-vindo de volta de Moscou. A gente estava ansioso saber se ia escapar de lá. Escapou em grande forma. Thaís Herédia, querida, obrigado. Lorival, sempre um prazer imenso ter você a bordo. E o Caio Junqueira, obrigado e boa noite, Caio. Pessoal, essa edição termina por aqui. Boa noite.